Olá pessoal, me chamo Vitor Machado e hoje eu vou apresentar para vocês como fazer o monitoramento de temperatura, pressão e altitude utilizando o sensor BMP-180, o ESP8266 e a plataforma IOTA, plataforma desenvolvida pela Vimax Soluções. Vocês podem acompanhar esse tutorial através aqui do nosso post do blog da Vimax Soluções. Então basta entrar no site vimaxsoluções.com.br, ir em blog e procurar aqui pelo post monitoramento de temperatura, pressão, altitude, utilizando o sensor BMP-180, ESP8266 e a plataforma IOTA. Vou deixar também esse tutorial na descrição. Caso você tenha interesse, basta clicar no link e você será redirecionado direto para o post do tutorial. Então, basicamente, a gente vai fazer aqui o monitoramento do sensor através da plataforma IOTA. Iremos criar aqui uma dashboard para fazer o monitoramento completo do dispositivo. Começando aqui pela montagem do circuito. Eu não vou focar na montagem do circuito, porque é uma montagem bem simples. Basicamente, a gente tem aqui um Node MCU, um ESP8266, que está conectado a um BMP-180, sensor de altitude, pressão e temperatura, via I2C, porta I2C. Então, a montagem é bem simples, vocês podem fazer aí na casa de vocês mesmos. Aqui, o meu está montado dessa forma, está aqui na minha bancada e eu vou apresentar utilizando essa plaquinha aqui, tá bom? Então vamos começar o tutorial. O primeiro passo é você fazer um cadastro aqui na plataforma IOTA. Caso você ainda não tenha, pode entrar aqui no nosso site iota.vimaxsoluções.com.br. Também vou deixar o link na descrição. Clicar aqui na página, na parte de login. E aqui em SYNGAP. E aí aqui ele já vai te dar a opção para criar um novo usuário. Vamos criar aqui um usuário de teste para o nosso tutorial hoje. Vai se chamar tutorial. Já tinha até feito aqui um usuário, excluí, vou criar novamente com vocês, para vocês acompanharem. O e-mail, vou colocar um e-mail de teste meu aqui também. Você, no caso, vai colocar o seu próprio e-mail. E esse e-mail aqui você também vai receber a confirmação do cadastro na plataforma. Vamos colocar uma senha. Vamos aqui no gerador de senhas da internet, LastPass, gosto de utilizar ele. Vamos gerar uma nova senha aleatória. Copiar. Colar aqui no password. Lembrando que aqui tem uma validação da senha. Caso a senha for muito simples ou muito parecida com o seu usuário, ou alguma coisa nesse sentido, ele não vai aceitar e vai pedir para você colocar uma senha mais complexa, por questões de segurança. No meu caso aqui ele gerou uma senha ali alfanumérica, então eu acredito que vai dar certo. Vamos em registrar. Ele já está falando aqui que o usuário foi criado com sucesso. Vou deixar até ele salvo aqui, as credenciais. E agora a gente já pode logar na plataforma. Você também receberá um e-mail. Vou deixar aí na tela o formato que vem o e-mail. A partir daquele e-mail você também consegue fazer o primeiro login na plataforma, bem como a confirmação do seu cadastro. Então vamos fazer aqui o login, utilizando a senha. Vamos voltar aqui, até copiar ela de novo, para a gente ver que realmente é a senha que a gente definiu. Fazer o login. E a gente já está na página inicial da plataforma. O próximo passo, nós vamos criar agora um dispositivo, que vai ser justamente o dispositivo que a gente vai fazer a leitura dos dados para criar as dashboards de visualização dos dados. Então, quando você faz o login na plataforma, na parte de device, caso você ainda não tenha nenhum dispositivo, vai aparecer aqui para você criar um novo. Caso você já tenha outros, pode vir aqui no mais e criar aí novos dispositivos. Então vamos clicar aqui em criar dispositivo. No nosso caso, a gente vai utilizar o protocolo MQTT para fazer o envio dos dados do ESP
para a plataforma. Então vamos escolher aqui Custom MQTT. Vamos nomear esse dispositivo. Vou dar o nome nele de tutorial IOTA MQTT. Na descrição vou colocar o mesmo nome. E vamos criar o dispositivo. Você vai receber uma mensagem que o dispositivo foi cadastrado com sucesso. Só você dar um OK. E será redirecionado aqui para a lista de dispositivos cadastrados. Agora você pode entrar no detalhe do dispositivo. Aqui ele vai ter algumas informações, como a data de quando foi criado, quem criou o dispositivo, se ele está habilitado, qual conector foi utilizado, o Client ID, e a descrição que você definiu, e a parte aqui do decoder que foi definido. Como a gente não definiu nenhum por enquanto, ele vai ficar como nome, mas só para explicar o que é o Payload Formatter, né, o decoder, ele é uma opção que você tem aqui dentro da plataforma para criar um script customizado para fazer a decodificação dos seus dados, caso ele venha decodificado, por exemplo, um hexadecimal ou um binário, ou também você pode manipular o seu dado, aplicar alguma fórmula, alguma equação matemática naquela informação para transformar a métrica que vem do dispositivo em uma informação que você deseja transformar, por exemplo. A gente pode vir agora aqui direto para a parte de MQTT. Nessa parte aqui vão aparecer as credenciais que foram criadas automaticamente no momento que você criou o dispositivo no formato MQTT. Então, essas credenciais, nós vamos utilizá-las para fazer a autenticação e envio dos dados para a plataforma IoT. Falando também um pouquinho aqui da aba de Live Data, aqui vão aparecer todos os dados, né, um log de dados que, quando a gente começar a enviar os dados do dispositivo para a plataforma, vão aparecer aqui todos os logs dos dados, e aí a gente consegue acompanhar de forma mais fácil se está chegando dado na plataforma ou não. Isso é uma forma muito boa de validar se está chegando os dados. Então, voltando aqui para a parte de MQTT, a gente pode fazer a primeira validação se o nosso MQTT já está funcionando. Então, eu gosto de utilizar aqui o MQTT Explorer. Ele é uma ferramenta grátis, você pode baixar. Vou deixar também o link aqui na descrição para você baixar e fazer os testes também, se o seu dispositivo foi criado com sucesso. Vamos aqui criar uma nova conexão. Pessoal, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque normalmente muitas pessoas têm alguma dificuldade na hora de escrever o código. Então pode ser que algum problema que não seja relacionado ao MQTT possa estar ocorrendo no seu código. Então talvez você vai pensar que pode ser algum problema ali na parte do MQTT. E aí, fazendo esse passo aqui, você consegue validar que o MQTT está ok, está funcionando, e aí debugar lá no seu código qualquer outra parte que não está funcionando, que talvez poderia te confundir, né? Você pensar que é o MQTT e, na verdade, é outra parte do seu código. Então, aqui vamos dar o nome dessa conexão de tutorial MQTT IOTA. Aqui no host, vou deixar também o link na descrição, mas o host é o iota.fimacsoluções.com.br. O usuário e o password, a gente vai lá na plataforma e copiar aqui as credenciais que foram geradas. Então, o usuário, vamos copiar, colar, senha. Então, a gente já colocou aqui o usuário e a senha. Agora, a gente vai ir aqui na parte de avançado e no Client ID. Vamos copiar aqui o Client ID gerado na plataforma. Vamos vir aqui no Client ID, colar. E ele está perguntando aqui qual que é o tópico que a gente quer subscrever para ler os dados que a gente está enviando. Então, vamos
subscrever no tópico que foi gerado lá na plataforma. Copiar. Vamos colar ele aqui, adicionar. E aí vale ressaltar que você você tem a liberdade de criar vários subtópicos dentro desse tópico raiz. Então, por exemplo, você pode criar aqui, por exemplo, colocar um barra lá no seu código do Arduino ou do ESP e colocar, por exemplo, temperatura, pressão. Você pode criar vários subtópicos dentro desse tópico raiz e aí cada um desses subtópicos você utiliza para alguma aplicação específica. Então, definindo aqui as credenciais, a gente pode voltar e fazer a conexão. Então, a gente vai ver que ele já se conectou ao tópico que a gente definiu. Deixa eu até apagar esse tópico aqui, que é o tópico onde a gente vai publicar, porque ele estava de um tutorial anterior que eu fiz. Vamos voltar lá na plataforma e copiar esse novo tópico. Vamos colar ele aqui. Então, lembra que a gente adicionou lá qual tópico que a gente ia subscrever? Então, a gente vai ficar ouvindo, aquela lá era a configuração de qual tópico a gente vai ficar ouvindo. Essa outra configuração aqui é a configuração de qual tópico a gente vai publicar. Então, por exemplo, a gente pode publicar nesse tópico raiz diretamente. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, um JSON, vamos definir como JSON. Vamos colocar aqui teste, ou melhor, vamos colocar temperatura 30 graus, por exemplo. E vamos publicar. A gente pode ver que aqui do lado esquerdo, como a gente fez a subscrição dentro daquele tópico principal que a gente comentou, então sempre que eu publico alguma coisa nesse tópico, ele já estava ouvindo, então ele vai ser apresentado aqui. Então a gente consegue ver aqui que a temperatura 30 graus foi inserida diretamente naquele tópico principal, tópico raiz. Porém, a gente pode fazer a publicação num subtópico. Vamos definir aqui, por exemplo, temperatura e vamos fazer a publicação. Pessoal, acho que faltou uma única configuração. Vamos voltar aqui em avançado. Aqui no tópico, vamos ir lá na plataforma, copiar novamente aqui o nome do tópico, colar ele aqui e a gente vai colocar um barra hashtag, que o que quer dizer isso? Que a gente vai subscrever, vai ouvir todos os tópicos que estiverem abaixo desse tópico principal. O hashtag faz justamente isso. Aqui a gente estava ouvindo apenas o tópico principal, agora a gente vai passar a ouvir todos. Então vamos dar um add, voltar e conectar. Vamos fazer novamente o teste aqui de publicação no subtópico, publicar, e agora sim funcionou corretamente. Então a gente pode ver que dentro do tópico principal ele criou um subtópico chamado temperatura, e aqui dentro está aqui a informação temperatura 30 graus. Então, da mesma forma que a gente criou temperatura, a gente pode pôr temperatura freezer, temperatura geladeira. Publicar. Então, a gente pode ver que aqui ele vai criar um subtópico e assim indefinidamente. Então, dentro desse tópico principal, você consegue tanto publicar no tópico principal, que foi aquele primeiro exemplo que a gente fez, publicar, está aqui, quanto criar subtópicos e gerar informação dentro desses subtópicos. Beleza? Então vamos agora lá para a plataforma IOTA. Lembra da parte de Live Data que eu comentei? Então todas as informações que foram geradas lá pelo MQTT Explorer, a gente já consegue visualizá-las aqui. Então aquela primeira que a gente gerou no tópico principal, a gente pode ver aqui, ela já chegou aqui, temperatura 30 graus. As demais nos subtópicos, a gente pode olhar aqui ele está para o lado, né? Então a gente consegue ver aqui temperatura, geladeira. E assim a gente consegue fazer a verificação
se a informação foi de fato publicada no tópico, beleza? Então, sabendo que agora o tópico está funcionando, que a gente já consegue publicar informações nele e também ler as informações que foram publicadas nele, vamos agora partir para o próximo passo, que é fazer a gravação do código no Arduino. Primeiramente, antes de começarmos, né, o código que a gente vai trabalhar, ele está hospedado aqui no GitHub da Vimax Soluções, né? Na verdade, no meu GitHub pessoal, mas aqui na parte de Iota Scripts, a gente consegue visualizar aqui o tutorial MQTT Iota. Eu vou deixar também o link desse script na descrição, vocês podem utilizar ele para fazer o de vocês. E aqui no Arduino, ele já está, já copiei e colei ele aqui no Arduino, certo? Antes da gente começar a fazer aqui, antes da gente compilar, né, na verdade, o código, a gente precisa fazer, para quem não conhece, a gente precisa fazer algumas configurações na ideia do Arduino para ele funcionar com o ESP8266. A primeira delas, a gente vai vir aqui em File, nas Preferências, e aqui tem uma opção Additional Boards Manager. Então, tem URLs que você coloca aqui, simplesmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou deixar também a URL na descrição do vídeo. E no caso aqui do ESP8266, é essa URL aqui. Então, basta você colocar ela que o Arduino IDE já consegue trabalhar com o ESP8266. Existe uma também para o ESP32. Vou deixar também aí para vocês, caso vocês queiram utilizar o ESP32 de vocês com a plataforma IOTA. Ok? Ok, configuração feita. Próxima configuração, assim que você faz, você insere a URL, você precisa definir qual board que você vai trabalhar. No caso, a gente vai trabalhar com ESP8266. Então, você pode escolher aqui tanto essa genérica, ESP8266, quanto essas do Node MCU, a 09 e a 1.0. Eu já vi acontecer de alguns ESPs darem problema por estar no 09, e aí passa para o 1.0, dá certo, e vice-versa. Então, vocês podem trabalhar aqui no Node MCU 1.0, mas caso esteja dando algum erro aí, que vocês não consigam identificar, tenta fazer essa alteração ali, compilar o código novamente para ver se resolve. O código basicamente é esse daqui. Vou apresentar as principais partes, não vou entrar no detalhe. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, que eu faço um vídeo explicando parte a parte aqui de um código MQTT para envio de dados. Mas basicamente a gente faz a inclusão das bibliotecas, que é o ESP8266 Wi-Fi. Pessoal, observação. Essas bibliotecas, algumas delas não vêm instalado por padrão aqui na ideia do Arduino. Você pode fazer o seguinte para instalá-las. Vocês vão aqui em Tools, Manage Libraries, e pesquisa pelo nome da biblioteca, instala, daí você já pode usar. Mas voltando para o tutorial, as libs que a gente utilizou foi a do ESP, a PubSub, que é essa que vai ser responsável por fazer todo o gerenciamento ali do protocolo MQTT, uma de datetime, para a gente coletar o tempo em que aquela métrica foi coletada e enviada para a plataforma, para a gente poder construir os gráficos, uma de JSON, para transformar os dados, as métricas que a gente coleta do sensor para JSON, e essa do Arduino Adafruit, para a gente coletar os dados ali do sensor BMP180. Importando as bibliotecas, próximo passo, definir algumas variáveis. Então aqui, a primeira variável, qual que é ali o nome da rede Wi-Fi, a senha da sua rede, o MQTT Server, que é aquele mesmo que a gente configurou lá no MQTT Explorer. Se a gente voltar aqui, esse mesmo
URL, que vai estar aí na descrição. As credenciais de acesso, que no caso aqui, o MQTT Topic é aquele lá da plataforma. Vamos voltar aqui na aba de credenciais, vamos copiar o tópico, vamos colar ele aqui. Client ID, mesma coisa, copia lá da plataforma, cola. Usuário. E senha. Beleza. Lembrando, pessoal, que logo que eu terminar de fazer o tutorial, vou excluir esse dispositivo, então vocês não vão conseguir publicar dados nele. Cria aí o de vocês, cria as próprias credenciais, carrega aqui no próprio script e faz aí o teste na casa de vocês, tá bom? Vou colocar aqui o meu Wi-Fi e a senha, não vou mostrar para vocês, vocês só vão ver o código funcionando. Próximo passo, definição aqui de mais algumas variáveis, temperatura, pressão, altitude, a instância ali do Wi-Fi Client para conectar o Wi-Fi, a mesma coisa aqui para o MQTT, definição do intervalo de atualização dos dados, que é o intervalo que os dados são enviados para a plataforma, que está 300 mil milissegundos, que é a mesma coisa de que 300 segundos, passando para minutos, 5 minutos. Aqui a gente faz a configuração, o setup, na verdade, para conectar no Wi-Fi. Essa é uma função que faz tem exatamente essa função de conectar o dispositivo no Wi-Fi. Temos aqui uma outra função que faz a conexão do dispositivo com o MQTT da IOTA. Lógico que ela depende que o Wi-Fi esteja já funcionando. Uma função de datetime, para coletar qual que é o horário que aquela métrica foi gerada. E o void setup, que aqui, para quem já está mais familiarizado aí com o código em Arduino, é a função principal de configuração ali do script. Então aqui a gente faz a definição da porta serial para trabalhar em 115.200, chama aquela função setup Wi-Fi para conectar o dispositivo no Wi-Fi. A mesma coisa aqui do MQTT, a gente define aqui qual que é o server e a porta. Chama a função setup datetime para fazer também, para poder utilizar a função para capturar o horário atual que a métrica foi coletada. E por fim, a gente instancia aqui, faz o start do sensor BMP180. Próximo passo, void loop, que é o loop onde vai ser de tempos em tempos coletado a métrica. Então ele conecta aqui no broker MQTT, utilizando aquelas credenciais que foram definidas. E aí aqui tem um if, né, na verdade, não chega a ter o else, para fazer a validação se o tempo que se passou foi o intervalo definido para enviar os dados para a plataforma. Então, nesse caso, ele sempre fica verificando se já passou aqueles 5 minutos que eu comentei lá no começo do vídeo, e caso tenha passado 5 minutos desde o último envio da mensagem para a plataforma, ele entra no if e envia os dados novamente. Então, aqui dentro do if, nós temos a coleta do tempo em que aquele dado foi capturado do sensor. Esse valor aqui é importantíssimo, porque na hora de montar o gráfico, eu preciso de uma variável x e uma variável y, que é a variável na verdade, o x é a variável de tempo e o y é a métrica em si. Então, eu preciso, para plotar o gráfico, dessas duas variáveis, e aí esse valor aqui é o responsável por o eixo x lá no gráfico da plataforma.
Depois eu faço lá a coleta dos dados de temperatura, pressão e altitude do sensor BMP. Em seguida, é uma verificação se aquele dado foi coletado de forma correta. Depois, a gente atribui os dados coletados. Então, aqui o date time, o device, nesse caso é o MAC address do dispositivo, é só uma informação extra, ela não é necessariamente importante, mas a gente definiu aqui. Temperatura, pressão e altitude. Então, a gente define isso dentro de um JSON, faz a serialização do JSON e, por fim, publica as informações aqui do JSON que foi definido, que é justamente o message, dentro daquele tópico que a gente definiu lá, lá nas variáveis aqui do código, que é exatamente aquele código raiz que foi gerado na plataforma IOTA. Lembrando que você pode publicar em qualquer subtópico daquele tópico raiz. Né? Nesse caso, a gente vai publicar direto no tópico raiz, mas fica aí essa observação. E aí a gente publica aqui na serial uma mensagem de que, como a mensagem foi publicada e qual foi a mensagem, né? o JSON que foi publicado. Então, eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, vou pôr minha credencial ali do Wi-Fi no script e vou compilar junto com vocês para a gente ver como ficou o código. Voltando, pessoal, então, já coloquei ali a senha do meu Wi-Fi. Vamos compilar o código. Primeiramente, deixa eu colocar o cabo aqui, o USB, no USB. Então, ele já está conectado aqui à porta USB do computador. Vamos compilar e enviar esse código para o nosso ESP8266. Assim que ele terminar de compilar, volto com vocês, pessoal. Então, estamos de volta. O código está terminando de ser inserido aqui na nossa placa. Assim que ele completar 100%, a gente já pode abrir o terminal, o serial, para verificar se o ESP está conectando no MQTT e se ele está enviando os dados ali para o nosso tópico. Então, terminou de compilar o código. Agora nós já podemos abrir aqui o terminal. Então, pessoal, estamos de volta. O dispositivo precisava de um reset. Fiz um reset, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização. A gente pode ver aqui que ele estava tentando se conectar à rede Wi-Fi, conectou com sucesso, fez a tentativa de conexão ali no MQTT Broker com sucesso também e já fez a publicação da mensagem lá dentro do nosso MQTT Broker. Então, se a gente for agora dentro aqui do Live Data, fizermos a atualização, a gente pode ver que já chegou a mensagem, 19h32, que é exatamente agora, que é justamente aquele payload que a gente definiu. Né? Então, o timestamp, definido na variável TS, o device, que esse aqui é o MAC address do dispositivo, a temperatura 32,3 graus no momento, pressão de 93.033 e altitude 714 metros. Então, conseguimos enviar os dados com sucesso via MQTT para a plataforma IOTA. Antes da gente partir para o próximo passo, né, de criação das dashboards, a gente pode ficar aqui monitorando os dados. Você vai perceber que a cada 5 minutos será enviada uma nova mensagem e esse intervalo é customizado por aquela variável update interval, se eu não me engano, isso mesmo, que foi definido lá no começo do código. Então, voltando para a plataforma, vamos ir na aba de Dashboard.
A mesma coisa da aba de Device. Aqui são listados todos os dashboards que você já possui. Como a gente não possui nenhum, vamos criar uma nova. E aqui a gente tem a página de criação de dashboards. Então vamos clicar aqui em adicionar um novo widget. Vamos selecionar o dispositivo. Então aqui na lista de dispositivos disponíveis a gente só possui um por enquanto, mas caso você crie outros vão aparecer todos aqui. Vamos selecionar o nosso tutorial IOTA MQTT que a gente criou. Vamos definir o tipo de widget. A gente tem disponíveis aqui hoje 4 opções, mas esse número está crescendo aí constantemente. Provavelmente quando você estiver fazendo o tutorial, talvez já tenha vários aqui disponíveis. Vamos utilizar o Time Series. E aqui na variável que a gente quer ler, lembra lá que na parte de Live Data tinha as variáveis que a gente recebeu ali no payload? No caso, esse de temperatura é aquele que a gente fez manualmente lá pelo MQTT Broker, mas vamos utilizar aqui o que a gente definiu no código, que é o payload.temperature. Vamos selecionar ele, criar dashboard, e ele já tem 2 pontos aqui. Então, provavelmente o dispositivo, antes de eu mostrar no vídeo, né, ele já tinha enviado uma informação, que é justamente essa de cima, e aqui ele enviou a segunda. A gente esperar aí mais alguns segundinhos, minutinhos, a gente vai ver mais um dispositivo, uma métrica, né, que a cada 5 minutos ele envia, mas basicamente a gente já consegue ver aqui na dashboard que as métricas estão sendo coletadas, enviadas via MQTT, e agora a gente consegue monitorar essas informações aqui na nossa dashboard. Então a gente tem a opção de customizar aqui o gráfico. Então, vamos colocar temperatura, graus Celsius. Lembrando, pessoal, que a gente pode atualizar a dashboard para a gente visualizar como que tá sendo os dados, como estão sendo os dados. A gente consegue também mudar aqui o intervalo de atualização da dashboard. Vamos colocar aqui em 1 minuto, mas para que os dados sejam atualizados, você precisa primeiro salvar a dashboard. Então, dashboard salva, ele vai recarregar a página, e agora sim, você já consegue clicar aqui em atualizar, e ele vai buscar para ver se possui mais algum dado, ou deixar aqui de forma automática, 5 segundos, a cada 5 segundos ele vai buscar para ver se chegou alguma coisa nova. Ok? Como a gente definiu a atualização de 5 em 5 minutos, lá no nosso script, vamos colocar aqui em 1 minuto, porque não tem necessidade de deixar atualizando tão rápido. Vamos salvar novamente. Aqui também a gente pode verificar que acabou de chegar mais uma informação lá do dispositivo. Vamos voltar aqui no nosso monitor serial e realmente ele acabou de enviar mais uma métrica para a plataforma. Então agora a gente tem 3 aí desde a gravação do script no dispositivo. Vamos voltar aqui para a plataforma. Então a gente tem mais ali 2 métricas a serem criadas aqui dentro da plataforma, né? Que é a pressão e a altitude. Então vamos adicionar um novo dispositivo, o mesmo que a gente definiu anteriormente. Vamos colocar agora um indicador, e aí vamos escolher a altitude. Criar. Ele já carregou aqui. Vamos alterar o título. Altitude em metros. Ok. Vamos mudar aqui o layout, né? Redimensionar o tamanho do widget. Vamos alterar aqui o tamanho da temperatura. E vamos salvar. Então vejam que vocês têm essa flexibilidade de alterar o layout, redimensionar o widget. A plataforma é bem customizável nesse sentido para atender a necessidade do seu projeto. Vamos adicionar aqui um terceiro widget, tutorial,
A gente tem aqui o gauge e o cylinder. O cylinder é para monitoramento de nível de líquidos. Então ele é como se fosse uma caixa d'água, mas vamos adicionar aqui um gauge. Vamos pôr o valor mínimo de 0, o valor máximo. Eu não sei qual que é a pressão máxima, mas se a gente ver aqui, ele está enviando 93 mil. Vamos colocar como se 100 mil fosse o valor máximo. Então vamos definir aqui também a variável pressão e vamos criar o widget. Então ele já carregou, a gente pode ver aqui que ele está próximo do máximo, né? Se fosse aqui um sensor de umidade, por exemplo, ele estaria em 0 a 100 e você conseguiria monitorar aqui como que está a porcentagem ali da umidade. Daí esse gráfico indicaria se ele está próximo do máximo ou próximo do mínimo. Vamos redimensionar o widget, colocar ele aqui do lado esquerdo, do lado direito, perdão. Vamos alterar o nome dele para pressão. E eu não lembro qual que é a unidade de pressão, mas se eu não me engano é PA, Pascal. Pode ser. Anyway, de qualquer forma, deu para entender. O que eu falei para vocês agora há pouco, se não salvar a dashboard, ele não recarrega, então vamos salvar aqui a dashboard, e aí sim ele já vai recarregar todas as vezes que ou eu clicar aqui em atualizar, ou eu definir um intervalo de atualização menor, sempre que atingir ali os 5 segundos, agora ele já vai carregar também. Beleza? Então vamos voltar para 1 minuto, salvar. Ok, beleza? E agora a gente já possui aqui o monitoramento do nosso dispositivo através da plataforma IOTA. Outra opção, a gente tem também aqui a possibilidade de alterar o intervalo de busca. No nosso caso, a gente acabou de começar a fazer monitoramento. Então, a gente só tem aí nos últimos 20 minutos de dados. Mas caso você deixe esse script rodando aí durante muito tempo, você pode monitorar aqui o dado histórico aí dos últimos 15, 30, 60 dias. Eu vou deixar o dispositivo enviando os dados, pessoal, e volto aí em 1 ou 2 dias para a gente ver esse histórico dos dados, como ficou. Tá bom? Eu vejo vocês em um segundinho. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, estou de volta depois de 24 horas. A gente já pode ver aqui no nosso gráfico, principalmente de temperatura, a gente tem um histórico aí das últimas 24 horas de informações que foram enviadas ali do sensor BMP-180 para a plataforma IOTA. A gente consegue ver aqui claramente que durante a noite a temperatura começou a cair, ela foi caindo ali até por volta de até o horário da manhã, e depois ali por 9 horas da manhã ela começou a subir novamente. Se manteve alta ali até as 15 horas da tarde, deu uma caidinha e continua a cair aí durante a noite. Então esse ciclo, se a gente deixar aí durante um tempo maior, a gente vai conseguir ver que durante o dia a temperatura é um pouco maior, durante a noite a temperatura é um pouco menor. Vamos adicionar aqui também o gráfico histórico, tanto da altitude como da pressão. Acredito que não vai dar tanta diferença, porque pressão e altitude não varia ao longo do tempo, porque o sensor ficou parado aqui no mesmo local. Mas, de qualquer forma, vamos adicionar aqui um time series da altitude, primeiramente. Vamos por in create. Como aqui está filtrado para as últimas 24 horas, ele vai retornar ali as últimas 24 horas do dispositivo, do sensor de altitude. Como a gente pode ver, ele variou, mas eu não sei o motivo. Talvez porque o sensor não é de uma qualidade tão boa, então talvez com a variação de temperatura ele pode interferir aqui nessa métrica de altitude. Porém, a gente consegue ver que também houve ali um histórico de dados que foi enviado ali do dispositivo MQTT para a plataforma. Como eu informei, se a gente não salva
ali a dashboard e o widget não recarrega, né? Então vamos salvar ele aqui. Vou até alterar a taxa de reload para ele recarregar com mais calma, a gente conseguir alterar o nome. Então vamos pôr aqui altitude metros, ok? E também vamos adicionar ali um time series para a pressão, né? O histórico da pressão. Vamos ver quanto que foi, se ele também variou ao longo do tempo, também variou. Pressão. Como eu disse, eu não sei se é essa unidade de medida, vamos deixar ela mesmo. A gente consegue ver aqui que nas últimas 24 horas, todas as 3 variáveis foram enviadas aqui para a plataforma a cada 5 minutos. Se a gente passar o mouse aqui no detalhe, a gente consegue ter essa visualização. A gente consegue também sair do modo de edição, né? Vamos salvar a dashboard. Quando ela recarrega, ela já sai do modo de edição automaticamente, mas se a gente clicar aqui em Enable Edition, a gente consegue voltar ela para o modo de edição, mas vamos deixar desabilitado. E aí o que eu queria mostrar para vocês é o zoom que a gente consegue dar aqui nos dados, né? Fazer um drill down na informação, ver o detalhe ali de algum ponto, por exemplo, aqui ó, às 3 horas da manhã estava 32 graus. E dando 2 cliques, ele volta ali para a visualização do intervalo completo, né? Que no caso aqui seria de 24 horas. A gente pode fazer também aqui uma alteração desse intervalo. Então, por exemplo, as últimas 3 horas, ele vai retornar somente os dados das últimas 3 horas. Então, por exemplo, aí 30 minutos, os últimos 30 minutos, que no caso 30 dividido por 5 são 6 pontos. Então, aqui teria que ter 6 pontos, que é exatamente o que tem, por conta da taxa de atualização que a gente definiu lá no script. Vamos voltar aqui para 24 horas, retornar aqui para 1 minuto a atualização da dashboard e vamos salvar. Perfeito, a gente já tem aqui a nossa dashboard montada e agora a gente consegue fazer o monitoramento ali do nosso sensor BMP180 através da plataforma IOTA. A gente pode alterar também aqui o nome, né? Vamos colocar aqui tutorial IOTA MQTT, vamos salvar. Perfeito. Pessoal, então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês possuem possibilidades muito grandes aqui dentro da plataforma, né? Então vocês conseguem fazer monitoramento remoto aí dos seus dispositivos, montar diversos tipos de apresentações aqui dentro da dashboard através dos widgets customizáveis e ter esse monitoramento em tempo real dos dados que são enviados ali do dispositivo para o MQTT e do MQTT aqui para a plataforma IOTA, tá bom? Um último detalhe, só para mim não esquecer, esse script aqui, ele utiliza aí, ele é baseado no sensor BMP180, porém, você pode reutilizar ele para qualquer outro tipo de sensor. Basta você atualizar aqui as variáveis de leitura que você necessita, né? Atualizar aqui também no JSON que é enviado para a plataforma, e aí você pode montar ali a visualização do sensor, da métrica que você quiser. Tá bom? Então, por hoje, era isso. Queria apresentar para vocês aí como fazer o monitoramento remoto utilizando o ESP8266, a plataforma IOTA e o MQTT. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe aí para algum amigo que gostaria de conhecer também esse tipo de ferramenta para utilizar nos projetos. E é isso, pessoal. Agradeço a quem assistiu até aqui e até a próxima.